O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Caríssimos, celebramos hoje o Domingo do Bom Pastor, quarto domingo do tempo pascal, dedicado a este título que o próprio Jesus se dá. Título esse que já era dado ao Deus de Israel no Antigo Testamento. Tanto os profetas como nos Salmos, o Deus de Israel já era chamado de pastor de Israel. E Jesus, porque é o Filho de Deus, e é Deus com o Pai, pode então se intitular o pastor de Israel. E de fato, Jesus é o pastor. Mas ele acrescenta algo. Ele diz não simplesmente que é o pastor, mas ele é o bom pastor. É interessante que no grego, esta palavra bom, que é kalos, significa três coisas ao mesmo tempo. Significa bondade, verdade e beleza. A palavra kalos ou kalon significa essas três coisas ao mesmo tempo. Bondade, beleza e verdade. Jesus é o bom, o belo e o verdadeiro pastor. E qual é a causa? Por que que ele é o bom pastor? Porque ele dá a sua vida. Jesus não é como os outros, que quando vê o perigo foge. Jesus, quando viu as suas ovelhas nas garras do lobo da morte e do pecado, ele não correu e não as abandonou. E mesmo com o prejuízo de sua vida, mesmo sabendo que este socorro às suas ovelhas lhe tiraria a própria vida, ele não hesitou em vir ao nosso encontro. Por isso ele é o bom pastor. Não existe algo tão bom, tão belo e tão verdadeiro quanto este ato de Cristo por nós. E Jesus vai fazer referência
desta entrega da sua vida neste evangelho 5 vezes. 5 vezes nosso Senhor repete que dá a sua vida, que entrega a sua vida. Porque Ele, de fato, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, quão profundo é o amor desse Deus por nós. Ele é pastor, mas Ele se faz como rebanho. Ele se faz cordeiro, simbólico, porque o cordeiro é sinal do sacrifício, que expia os pecados, mas ao mesmo tempo é o sinal de que Cristo se rebaixou, está realmente inserido na humanidade. Nosso Senhor se fez solidário à nossa condição. Ele se fez cordeiro para dar a vida pelas ovelhas. E é por isso que Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas. Porque Ele veio e assumiu a nossa condição humana, e se fez igual a nós em tudo, exceto no pecado. É o que está na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Se fez igual a nós em tudo, e é por isso que Ele nos conhece. É claro, meus irmãos, que Deus não precisaria ter se encarnado para nos conhecer, porque Deus é onisciente. Deus é o Criador de todas as coisas, e Deus sabe de tudo, das coisas presentes, passadas e futuras, porque para Ele tudo é um presente. E Deus conhece a nossa miséria, conhece o nosso sofrimento, conhece a nossa dor. Porém, Deus no céu não poderia experimentar a dor como nós seres humanos experimentamos. Deus no céu não poderia sofrer como nós sofremos. E é por isso que Ele assumiu a condição humana para sofrer. Veja, meus irmãos, a cruz de Cristo, as dores de Cristo já começam na sua encarnação. Veja que essa pregação é ainda uma continuação das outras 2 pregações que eu fiz nos domingos anteriores. Nosso Senhor veio a este mundo para sofrer, e a razão é esta: Ele nos ama, e quis ser solidário com o nosso sofrimento, para dizer que Deus não é alheio às nossas dores. Porque muitas vezes nós vivemos neste mundo, e vemos tantas dores e tantos sofrimentos, e às vezes acusamos a Deus de permitir tudo isso. Às vezes acusamos a Deus dele ser insensível e não perceber e de não se doer por nós. Mas meu irmão, minha irmã, saiba, o pastor se fez cordeiro imolado para salvar as ovelhas. Jesus se fez um de nós. E Ele sofreu o que todo ser humano sofre. Meu irmão, presta atenção. Jesus não veio neste mundo para ter uma vida de rei. Nosso Senhor Jesus não aproveitou dos seus superpoderes para viver melhor do que os outros. Não. Veja, foi justamente esta a tentação do diabo. Quando Satanás veio tentar Jesus, ele veio tentar Jesus a quê? Foge da dor e busca o prazer. Você está com fome, transforma a pedra em pão. Você tem poder, tu é Deus, cara. Faz um showzinho aqui, pula lá de cima. E todo mundo vai ver que você é Deus. Os anjos vão vir aqui ao seu encontro e você mostra os seus superpoderes. Meus irmãos, Jesus fazia milagres? Fazia, mas para os outros, para Ele nunca fez.
Reparem isso, Jesus fez milagres, mas para ele nunca fez. Quando ele sentiu fome, ele passou fome. Quando ele sentiu sede, ele passou sede. Quando foi desprezado, injuriado, Jesus disse a Pilatos: se o meu reino fosse daqui, já tinha um monte de soldado aqui, já estava me defendendo. Mas o negócio não é assim. Jesus nunca usou a sua divindade para ele mesmo. Ele quis viver como nós. Veja, isso está na carta aos Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Como os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição. Meu irmão, a sua mesma condição sofredora, para destruir com a sua morte. Jesus morreu, e doeu, sabia? Para destruir com o poder de sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Por isso, devia fazer-se em tudo, semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas que concernem a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Tendo ele próprio sofrido, ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Jesus sofre em você. Não é que Jesus sofre com você apenas. Jesus sofre em você. Porque todos os nossos sofrimentos Ele levou para a cruz. E nas dores dele estavam as nossas. Portanto, de agora em diante, nós sofremos nele e ele sofre em nós. Ele assumiu as nossas dores. Deus não nos abandonou. Deus não se esqueceu de nós. Deus na dor provou o seu amor. Ele é o bom pastor e conhece tudo, tudo. E Ele entende tudo, entende cada lágrima, cada provação, cada sofrimento, cada angústia, cada desespero, tudo, tudo, tudo. Jesus é o teu melhor amigo, Jesus é a pessoa que mais te compreende, que mais te entende, que te vê por dentro. Não tenhamos medo deste bom pastor, porque Ele está conosco e não nos abandona nunca. Tenhamos fé, tenhamos coragem, e Ele nos apacentará para a vida eterna. Creio em Deus Pai,